presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, classificou como injustas as sanções dos Estados Unidos ao Brasil impostas por Donald Trump. O magistrado alegou que não há censura no país e que a corte é atacada pela imprensa. No Brasil, não existe censura. Simplesmente não é um fato. Eu afirmaria que vigora a mais plena liberdade de expressão. Eu sou uma pessoa que leio de tudo, todos os dias. E eu recebo diariamente, como muitos de nós possivelmente, manifestações em veículos de imprensa e em blogs com as críticas mais ácidas ao governo, mais ácidas ao Congresso e, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal. Muitas delas grosseiras e ofensivas. Todos esses veículos continuam no ar, sem qualquer tipo de abalo. O ministro ainda lembrou a divergência aberta por Fux e afirmou que as sanções americanas são injustas devido ao processo ser legítimo. Houve divergências como faz parte da vida, mas para todos os ministros. Houve prova documentada da existência de um plano para assassinar o presidente eleito, o vice-presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Prova documental e confissão. E nesse contexto é profundamente injusto punir o Brasil, punir os brasileiros, punir as empresas brasileiras, punir os trabalhadores brasileiros por uma decisão que foi amplamente baseada em provas acompanhadas por toda a imprensa internacional. Fabi Barroso, Luiz Roberto Barroso no País das Maravilhas, poderia ser aqui o título dessas falas dele. Ele fala que não existe censura, que temos liberdade plena. Eu não sei se o ministro estava no nosso país quando o X foi derrubado pouco antes ali das eleições municipais, ou quando descobriu-se todos os gabinetes paralelos do Alexandre de Moraes em todas as vaza-togas, né? Já estamos na vaza-toga 3. É isso que está acontecendo no nosso país. Inclusive, a velha imprensa sequer se dá o trabalho de fazer essa denúncia, mas, de acordo com o ministro, o processo é, sim, legítimo, né? Ele está se referindo aí ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e toda aquela coisa da trama golpista, e falando também a respeito de liberdade de imprensa e de expressão. Ele atravessou realmente o espelho de Alice do País das Maravilhas, né? Tá lá com o gato e tá falando de um mundo invertido. Inclusive, ele tem ali como colega a Rainha de Copas, né? É muito propício você ter lembrado aí. Mas é interessante porque ele fala coisas que não coadunam com a realidade, vamos lembrá-lo, né? Primeiro que quando ele diz ali, eu até anotei aqui, não existe censura no Brasil. Então, o que diria a Terça Livre, a própria revista Oeste, né, que tinha lá, use a sua criatividade, foi desmonetizado. Tantos outros, né, a própria Jovem Pan, que está sendo processada, não tem uma lei específica, o Ministério Público não conseguiu apontar um artigo ali falando, está violando isso aqui. Depois ele fala aí, nossa, teve um plano, confesso, documentado, de que pessoas tentaram, né, fizeram aí um plano para matar o presidente, o vice-presidente e um ministro de Estado, um ministro da Justiça. Olha, meu ato falho não é à toa. E realmente, se está lá nos autos, ótimo, ministro. Qual que é o crime para isso? Tentativa de homicídio. Vai lá e pune essas pessoas por tentativa de homicídio. Agora, não dá para colar uma organização criminosa armada sem ter arma, né, ministro? Assim, a gente ficaria a tarde inteira apontando as incongruências dele. Mas essas olheiras que a gente está vendo retrata que ele deu de cara com o paredão da realidade, porque é a verdade. O Supremo não está passando, não tem críticas à toa. Ele está fazendo o que está acontecendo porque o excesso de coisas ilegais que o próprio Supremo vai contra a Constituição Federal, uma coisa muito bizarra isso. Ele só precisava ficar aí, nesse cargo que ele está, bonitinho, cumprindo a lei e julgando, né? Ele pode concordar, ele pode discordar, mas não pode coadunar com ilegalidades, não pode passar batido por um pedido de prisão que saiu do gabinete do ministro Alexandre de Moraes para uma cidadã que está lá morando nos Estados Unidos, que é a Flávia Magalhães, que teve um pedido de prisão
e ela mora nos Estados Unidos e a publicação que ela fez foi dos Estados Unidos. Como que você explica isso, ministro? É muito mais grave de quando ele aponta lá o delegado, também nessa fala ele aponta, fala, o delegado, né, que teve a sua família toda ameaçada com endereço. A gente também não concorda, ministro, longe de nós concordarmos, mas o que tem que ser derrubado, o que diz a lei, não é o que você acha, o que eu acho, ministro, é o que está na lei. Tem que ser derrubado a postagem. Foi derrubada a postagem? Não. Foi derrubado o perfil inteiro. Então, quantas vozes o Supremo Tribunal Federal calou? Quantas vozes deixaram de falar porque esses senhores colocaram para nós brasileiros uma censura muito, muito, muito forte? Ele está falando que não existe censura? É óbvio que existe censura e censura prévia, que é aquela mais grave ainda que eu acabei de citar, de derrubar o perfil inteirinho de uma pessoa porque tem um post ali, né, que faria com que o crime de ameaça estivesse em voga, mas não é tentativa de golpe de Estado. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.